Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa tecnológica e passou a ocupar um papel central nas estratégias das grandes empresas. Plataformas digitais, redes sociais e serviços online utilizam IA diariamente para analisar os comportamentos, prever desejos e influenciar decisões. O avanço é rápido, mas também revela um cenário de riscos pouco discutidos. A história já mostrou que quando interesses corporativos entram em conflito com a segurança e integridade, os resultados podem ser desastrosos. Em 2010, a explosão da plataforma Deepwater Horizon evidenciou como a negligência e a pressão por redução de custos podem levar a consequências irreversíveis. Esse episódio simboliza uma lógica antiga, a lógica defendida por Milton Friedman, de que o único propósito de uma empresa é gerar lucro para seus acionistas. Uma visão que, mesmo após décadas, ainda molda decisões importantes dentro de muitas organizações. E essa mentalidade agora se encontra com uma tecnologia poderosa, a inteligência artificial. Nas redes sociais e em plataformas digitais, a coleta de dados tornou-se um processo massivo e muitas vezes invisível. Cada curtida, cada clique, cada segundo de atenção vira um fragmento de informação. Fragmentos que, quando combinados por algoritmos, são capazes de revelar comportamentos, preferências, vulnerabilidades e até antecipar ações antes que o próprio usuário perceba. Mas essa coleta indiscriminada levanta questões sérias. Quem controla esses dados? Como eles são usados? E até que ponto as nossas decisões continuam sendo nossas? À medida que empresas utilizam IA para personalizar conteúdos, manipular recomendações e otimizar processos, cresce também o risco da violação da privacidade, discriminação algorítmica e a exploração emocional. A fronteira entre a conveniência e a vigilância nunca foi tão fina. E foi diante desse cenário que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Seu objetivo era claro: garantir que o tratamento de dados pessoais respeite os direitos fundamentais, como liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Uma tentativa de equilibrar inovação tecnológica e proteção humana. Porque no fim, a pergunta que fica é simples, mas é essencial. Até onde estamos dispostos a ceder a nossa privacidade em troca de serviços mais rápidos, personalizados e gratuitos? E talvez mais importante ainda, quem deve proteger aqueles que não sabem que já estão sendo observados? Levando em consideração tudo que eu falei anteriormente nesse vídeo, eu agora vou jogar meu joguinho que eu criei em Python. Eu desenvolvi esse jogo aqui baseado em todo esse assunto, né, da geral de proteção de dados. E ele é um simuladorzinho de decisões. Aqui a gente tem a história inicial. Você acaba sendo contratado como encarregado de proteção de dados da Agência Quântica, uma empresa de marketing digital que utiliza a inteligência artificial para analisar o comportamento online dos clientes e criar campanhas personalizadas, assim como eu falei que é um dos usos muito grandes atualmente das empresas, essa parte de analisar o comportamento online das pessoas. E ele fala que aqui um antigo responsável ele deixou os sistemas inseguros, as bases de dados sem anonimização e rotinas de IA sem supervisão humana adequada. A nossa missão nesse jogo ela vai ser restaurar a conformidade da empresa em relação ao LGPD. A gente vai tomar as decisões, é um simulador de decisões, como eu disse anteriormente, e a gente vai tomar essas decisões para que a gente obtenha um resultado de que tipo de protetor de dados nós somos. Cada decisão ela vai ir de mais 10 pontos a menos 10 pontos, e todos esses fatores aqui de confiança dos clientes, conformidade legal da empresa e o desempenho das campanhas vão afetar na nossa pontuação final do jogo. Vamos lá. A nossa primeira decisão. Descubra que nosso site coleta automaticamente dados de navegação para personalizar anúncios, mas não há nenhuma solicitação clara de consentimento. Isso aqui é uma coisa que acontece muitas vezes as pessoas não têm nem noção no que estão clicando. Então, a gente tem essas três opções. Vamos criar um banner de consentimento explícito, dando ao usuário o poder de aceitar ou recusar a coleta. Vou apenas atualizar os termos de uso e considerar que ao usar o site o usuário concorda. Não vou alterar nada. Se o usuário já está no site é porque já aceitou implicitamente. A gente pode ver aqui que assim, é realmente um simulador de decisões. Você pode tanto querer ser um bom protetor de dados, quanto você pode ser o pior possível. Aqui é bem óbvio, né? Vamos criar um banner de consentimento explícito, dando ao usuário o poder de aceitar ou recusar a coleta dos dados. O time de IA quer usar informações como gênero, orientação sexual e religião para melhorar a personalização das campanhas. Eu proíbo a coleta desses dados imediatamente e começo a revisão da base existente. Eu autorizo a coleta, mas com a criptografia e uso restrito a testes internos. Eu permito o uso total desses dados, isso pode turbinar os resultados e ninguém vai perceber mesmo. Essa última é algo que acontece muito, né, nas empresas, de utilizar os dados sem você ter consentimento
E aí cabe a nós, nesse caso aqui, decidir o que a gente vai fazer. Eu vou nesse meu primeiro teste, tentar ser o melhor possível para conseguir a pontuação final. Mas eu também vou demonstrar aqui outros possíveis finais pro jogo. Então, nesse caso, eu vou proibir a coleta desses dados imediatamente e começar a revisão da base existente. Um parceiro comercial, ele me pede acesso à base completa de clientes para melhorar o modelo preditivo conjunto. Eu só compartilho se houver o contato do operador de dados e auditoria de segurança aprovada. Vou compartilhar apenas uma amostra anonimizada dos dados. Vou enviar tudo, parceria de confiança e precisamos de resultados. O mais certo a se fazer, a gente tem todo um processo de verificar se isso daí realmente é possível fazer e se está de acordo com as políticas da nossa empresa. Então, primeiro, descubra que o banco de dados com informações de clientes está armazenado sem criptografia em um servidor local. Isso daí é muito ruim, muito ruim. Então, eu implemento imediatamente a criptografia e limito o acesso apenas para quem realmente precisa. Adiciono uma senha mais forte e monitoro manualmente o acesso, ou deixo como está a criptografia e pode deixar o sistema mais lento. O que pode deixar o sistema mais lento, né? Novamente aqui, o que mais faz sentido é implementar uma criptografia imediatamente e limitar o acesso para quem realmente precisa, para a gente poder proteger o nosso servidor, né? Um cliente, ele solicita que todos os seus dados sejam apagados do sistema. Eu atendo os pedidos do cliente imediatamente, documento o processo, confirma a exclusão do cliente, excluo parte dos dados, mas mantenho os históricos para fins analíticos, ou recuso a exclusão, os dados deles serão essenciais para a IA continuar funcionando bem. Novamente, simulador de decisões, a intenção dele é você ver as possibilidades do seu caminho, né? Nesse caso aqui, vou atender imediatamente o pedido do cliente e vou confirmar a exclusão. Um estagiário propõe usar a base completa de dados reais dos clientes para treinar um novo modelo preditivo. Eu exijo anonimizar todos os dados antes de usar no treinamento. Permito o uso, mas apenas com dados dos clientes que deram consentimento explícito. Deixo o estagiário usar tudo. Só um teste interno e ninguém vai ver. Bom, por questão de segurança, obviamente, de dados. Essa última não faz nem sentido. Essa do meio aqui não é tão ruim até. Se você parar para pensar, tendo consentimento dos clientes já é melhor. Mas se for para usar todos os dados, vale muito mais você anonimizar todos esses dados, né, para poder preservar a integridade dos clientes. Então, vou clicar nesse daqui. O servidor é atacado por um ransomware e parte dos dados é criptografada. Eu aciono imediatamente o plano de resposta a incidentes, notifico a NPD e os clientes afetados. Restaurei o backup e vou manter o caso em sigilo para evitar escândalos. Paguei o resgate, segui em frente, melhor resolver rápido. Obviamente aqui a melhor opção é a gente encontrar, notificar a NPD e os clientes sobre esse erro, para que a gente evite de repetir esse erro no futuro, né? Então vou clicar nesse daqui. O influenciador afirma nas redes sociais que a agência quântica vazou os dados de clientes. Eu publico uma nota oficial, explico a investigação e assumo a transparência total. Não é qualquer problema até ver provas concretas. Mando apagar os comentários e adiciono o jurídico contra o influenciador. Isso daqui é uma questão mais em relação à imagem da empresa para a sociedade, né? Então, nesse caso aqui, vamos publicar uma nota oficial, explicar a investigação e assumir a transparência total. Descubro que um funcionário acessou os dados de um cliente famoso sem autorização, apenas por curiosidade. Isso daí é muito ruim. Eu registro o incidente, aplico as sanções internas previstas na política de privacidade, dou apenas uma advertência verbal e sigo com o trabalho, finjo que não vi, afinal foi só uma olhadinha. Esse vazamento de dados, mesmo para funcionários de uma empresa, não é bom de forma alguma, né? Então, registrar o incidente e aplicar as sanções internas previstas na política de privacidade. Recebo uma notificação, a NPD fará uma auditoria surpresa na agência quântica em 48 horas. Eu preparo todos os relatórios, eu nas provas de conformidade coopero totalmente,
tento corrigir rapidamente o que der tempo e torço para não descobrirem nada. Altero alguns registros para esconder as falhas mais graves. Obviamente, vamos preparar todos os relatórios, reunir as provas e mostrar que a gente está disposto a cooperar com eles. Bom, chegamos aqui no final. Essa é a nossa notificação. Guardião da privacidade, você conseguiu. Tomou as decisões firmes e éticas. A agência quântica agora é um exemplo de respeito à privacidade e segurança de dados. Finalmente eu posso dizer com orgulho, você é um guardião da privacidade. Esse daqui é o melhor final possível, né? A gente é o guardião da privacidade. E agora eu vou mostrar os outros finais possíveis. Vindo aqui para as outras possibilidades de fim do jogo, a gente já falou aqui do guardião da privacidade. Temos depois dele o gestor prudente. Você foi cuidadoso, mas cometeu alguns deslizes. Ainda assim manteve a empresa dentro dos padrões e garantiu a confiança dos clientes. Você pode melhorar, mas sei que está no caminho certo. Você é um gestor prudente. É o que está no canto superior esquerdo. Você não foi tão mal. Quer dizer, você foi bem. Você acabou errando em algumas coisas, mas nada que tinha que comprometer a empresa. Aí, logo abaixo do analista de cuidado, bem aqui, a gente tem o analista de cuidado. Você fez o possível, mas algumas decisões foram apressadas. É importante observar que a falta de atenção pode abrir brechas perigosas. Privacidade exige constância e você ainda tem muito a aprender. Você é um analista de cuidado. Você acabou cometendo alguns erros que podem prejudicar a empresa e, assim, é importante melhorar. Agora aqui desse outro lado, ali em cima, a gente tem o risco jurídico. As coisas saíram totalmente de controle. Você subestimou a importância da conformidade e a empresa agora está em apuros. Os clientes perderam a confiança e a NPD já está de olho. Você foi um risco jurídico. Ou seja, você prejudicou muito a empresa. As decisões que você tomou acabaram levando a empresa a ter problemas jurídicos. E, por último aqui, do meu lado, o vazador de dados. Deu tudo errado. Suas decisões levaram a vazamentos, processos e perda total de credibilidade. Você falhou na sua missão de proteger quem confiou em você. Você é um vazador de dados. Esses daqui são 5 finais possíveis, dependendo de todas as suas escolhas que você fizer no jogo. Eu acho muito interessante para poder testar e você entender como suas decisões podem afetar e o que elas podem gerar, como podem afetar uma empresa e o que elas podem gerar nessa mesma empresa. E foi basicamente isso. Tchau, tchau.